Partido Liberal confirma a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas lança o IPC-FX, índice que mede a inflação por faixa de renda. Líder do governo, Fernando Bezerra, será relator da PEC dos precatórios no Senado. Câmara aprova MP que prorroga a vigência de medidas excepcionais de combate à pandemia. Largada para as contratações de fim de ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. China anuncia acordo com os Estados Unidos para fortalecer a ação climática. Polônia acusa Vladimir Putin de estar por trás de crise migratória. Interlagos, em São Paulo, se prepara para sediar o Grande Prêmio de Fórmula 1. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Partido Liberal confirmou nesta quarta-feira a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia para marcar a entrada de Bolsonaro no PL está agendada para o dia 22. Eleito presidente da República pelo PSL em 2018, Bolsonaro deixou o partido em 2019, em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na época, chegou a articular a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Com ingresso no Partido Liberal, é possível a candidatura dele à reeleição em 2022. O Partido Progressista, PP, deve fazer da aliança em torno da provável candidatura do presidente, com chances de indicar o candidato a vice. A filiação de Bolsonaro deve mexer com o partido. Figuras como o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, são críticos ao presidente. Com isso, há possibilidade de saídas de parlamentares e outros políticos. Por outro lado, a legenda deve atrair apoiadores de Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro se filiou nesta quarta-feira ao partido Podemos. O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro não disse a qual cargo vai concorrer, mas a cúpula do Podemos já o trata como candidato a presidente. Moro declarou que nunca teve essa ambição política, mas se for preciso, ele estará à disposição do Brasil. Moro é mais um dos nomes mencionados para a chamada Terceira Via, que representaria uma alternativa ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, que ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura. O plenário da Câmara aprovou hoje o texto da medida provisória que garante continuidade da compra de vacinas e insumos para combate à Covid-19 no Brasil. A medida provisória 1059 de 2021 autoriza que o governo federal e os governos estaduais deem continuidade às medidas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos que ajudem a combater a Covid-19 no país. Pela lei de março deste ano, as ações valem até 31 de julho, mas com a aprovação da medida provisória, a lei passa a ter vigência enquanto durar a emergência sanitária provocada pela pandemia. A medida provisória garante celeridade nas compras da administração pública, permitindo, por exemplo, dispensa de licitação na aquisição de vacinas e outros insumos que ajudam no combate à Covid-19 no Brasil. Além disso, permite que estados e municípios possam comprar vacinas com autorizações excepcionais de importação. São reconhecidas as autorizações sanitárias de países como Estados Unidos, Rússia, China, Argentina, Índia e Austrália. Dentro da mesma medida provisória, o plenário aprovou a proposta da relatora deputada Carmen Zanotto para autorizar o poder público a recontratar, renovar ou prorrogar contratos dos profissionais admitidos pelo programa Mais Médicos. A renovação poderá ser feita para contratos vencidos em 2021 ou para os que ainda vão vencer, independente do período
período para o qual foram convocados. No entendimento da relatora, os médicos intercambistas do programa têm ajudado a controlar a pandemia, especialmente em regiões mais remotas, onde muitas vezes são os únicos profissionais de saúde presentes. A relatora acatou no texto sugestão de emenda que inclui na lei novas medidas que a administração pública deverá adotar para reduzir o risco de inadimplência contratual. Uma destas ações é vedar o pagamento a terceiros, autorizando apenas o repasse de recursos ao contratado. Quanto à exigência de pagamento antecipado, só poderá acontecer quando representar condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, julgamos inoportuna, pois o texto do caput do artigo 12 já consta exatamente o mesmo texto que se pretende inserir. Por fim, julgamos meritória quanto à vedação de pagamento a terceiros, bem como quanto à proibição de alteração contratual que inclua parte não constante da relação contratual, na medida em que ambas reforçam a proteção do interesse público, bem como do patrimônio público. A relatora agradeceu ao governo federal pela ajuda na elaboração do relatório, destacou a necessidade de união entre os poderes para combater a pandemia e reforçou que a aprovação da proposta garante segurança jurídica para manter os investimentos na área da saúde. Com a aprovação no plenário da Câmara, o texto segue agora para análise do Senado Federal. Nesta quarta-feira, a Câmara também aprovou acordos de cooperação técnica entre o Brasil e Líbano e Emirados Árabes. Também estava na pauta do plenário a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência e mudanças no Simples Nacional, mas as propostas não foram discutidas. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos precatórios na Casa e acredita que seu texto será votado no plenário no máximo até o dia 2 de dezembro. O senador Fernando Bezerra espera que o texto seja apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, entre os dias 23 e 24 de novembro. De fato, quanto antes, melhor. Essa é a expectativa do governo, mas nós temos que respeitar o tempo político aqui no Senado Federal. Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no Auxílio Brasil, que já vai começar a ser pago a partir do dia 16 deste mês de novembro. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com um valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. A proposta abre folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento federal e viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. O novo programa social que substituirá o Bolsa Família prevê o pagamento de R$ 400 para cerca de 17 milhões de beneficiários até o fim de 2022. Segundo Bezerra, é preciso trabalhar muito junto aos senadores na disseminação da informação da importância da PEC para o governo garantir o pagamento do Auxílio Brasil às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Dúvida por parte dos senadores se esse espaço é um espaço adequado, justo, ou se é um espaço excessivo. Acredito que temos que trabalhar muito na disseminação da informação de como o espaço fiscal será utilizado. As informações que eu tenho é que só para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 para 17 milhões de famílias, serão necessários de forma adicional 50 bilhões de reais. Ontem, a PEC foi aprovada em segundo turno na Câmara por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. A votação foi marcada por uma disputa voto a voto entre a base do governo e a oposição, com mudanças de votos entre os deputados. Os precatórios são títulos que representam dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e empresas provenientes de decisões judiciais definitivas. Quando a decisão judicial é definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da programação de pagamentos do governo federal. Assim como aconteceu na Câmara, no Senado, a PEC precisa de 3/5 dos votos, em 2 turnos,
ou seja, precisa ser aprovada por 49 dos 81 senadores. Caso seja aprovada, ela será então promulgada, sem precisar de sanção presidencial. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 290.043.779 doses. 75,6% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 122.390.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E agora o ranking de imunização no mundo contra a Covid. Já foram aplicados 7.340 bilhões de doses, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2.350 bilhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1.090 bilhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Um sistema de devolução de impostos a pessoas mais pobres, mecanismo previsto em 2 propostas de reforma tributária de iniciativa do Congresso, pode beneficiar mais de 1/3 da população brasileira e reduzir a desigualdade com um orçamento inferior ao da desoneração da cesta básica. Seria possível alcançar 72.400.000 pessoas que estão na base da pirâmide de renda com a devolução mensal de até R$ 13,22 por pessoa. Os cálculos são parte da primeira fase do estudo Impactos Econômicos e Sociais do IBS personalizado. A Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento de uma linha de crédito para pessoas físicas destinada ao financiamento de implantação de energia solar em residências. A linha de financiamento chamada Caixa Energia Renovável cobre não apenas a compra dos sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica, mas também todos os custos de instalação nas residências. A linha de crédito, que deverá chegar em breve às agências do banco, prevê o financiamento de até 100% do projeto e taxas a partir de 1,17%. E confira daqui a pouco, o comércio varejista prevê aumento de contratação de trabalhadores temporários para o Natal. E ainda, a flexibilização das medidas de isolamento e vacinação reaquecem setor de turismo. O IBGE divulgou hoje indicadores que apontam queda na produção industrial e aumento nos custos da indústria no mês de outubro. A produção industrial teve queda em 9 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre agosto e setembro, houve recuo nos índices nos estados do Ceará, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Pará e Santa Catarina. Em São Paulo, a queda foi pressionada pelo setor de alimentos e derivados do petróleo. O estado, que representa 34% da produção industrial do país, está em um patamar 1,4% abaixo do índice pré-pandemia. Outra pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira revela que o índice da construção civil sofreu aumento no mês de outubro. Passou de R$ 1.475,96 em setembro para R$ 1.490,88 em outubro. Deste valor, R$ 888 são relativos aos materiais e R$ 602 à mão de obra. No acumulado do ano, o aumento no preço dos materiais de construção foi de 25,8% e de mão de obra de 6,42%. A região norte apresentou a maior variação para o mês, seguida do centro-oeste. Sul e nordeste tiveram as variações abaixo de 1%. Na região sudeste, o preço do metro quadrado da construção civil está em R$ 1.551,51. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas lançou nesta quarta-feira o IPC-FX, índice que mede a inflação por faixa de renda. No acumulado do ano de outubro de 2020 até o mesmo mês em 2021, o número chegou a um acumulado de 10,63% para famílias de 1 a 3 salários mínimos. A pressão para a classe menos favorecida se justifica pela alta de setores essenciais, como habitação, energia elétrica e alimentação. E a inflação no Brasil subiu
1,25% em outubro. Segundo o IBGE, esta é a maior taxa para o mês desde 2002 e foi puxada pela alta dos combustíveis e dos alimentos. O índice de preços ao consumidor acumulou alta de 10,67% em 12 meses e de 8,24% no ano. O indicador de outubro está acima das expectativas do mercado, que previa alta de ordem de 1%. As estimativas foram feitas por consultorias e instituições financeiras ouvidas para a pesquisa Focus do Banco Central. Além disso, o resultado de outubro marca uma aceleração em relação a setembro, quando a alta de preços foi de 1,16%, com alta acumulada acima de 2 dígitos pela primeira vez em mais de 5 anos. O IBGE detalhou que todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em outubro. A inflação afeta particularmente a população vulnerável, que gasta a maior parte de sua renda com alimentos. Nos últimos meses, imagens de pessoas em busca de comida no lixo se multiplicaram pelo país. O governo atribui a alta ao aumento dos preços das commodities e do petróleo no plano internacional. Na cidade de São Paulo, em cada 10 famílias, 7 estão com alguma dívida para pagar. Segundo a FEComércio, esse é o maior índice dos últimos 11 anos. Quase 3 milhões de lares na capital paulista, ou 71,3% do total, têm alguma dívida para pagar. O levantamento da Federação do Comércio de São Paulo informou que este índice de endividamento é o maior desde 2010, quando a entidade começou a realizar esse tipo de pesquisa. O número de endividados está subindo há 11 meses. No grupo, existem tanto famílias com dívidas atrasadas, quanto as que fizeram dívidas e estão pagando. Esse é um sinal de que o orçamento apertou e aumentou a necessidade de parcelar as compras. E o número de endividados por conta de parcelamentos no cartão chega a cerca de 80%. Mas o consumidor precisa ficar atento, já que o financiamento com cartão de crédito é um dos mais caros que existem, com juros podendo chegar a 300% ao ano, se a pessoa entrar no rotativo. Em novembro do ano passado, o percentual de endividados era de 56,1%. Com isso, mais 620 mil famílias entraram para o grupo no período de um ano. O comércio varejista terá melhor contratação de trabalhadores temporários para o Natal desde 2013, de acordo com a previsão divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quase 70% dos empresários devem recorrer a temporários neste fim de ano. A estimativa é que sejam contratadas 3 mil pessoas. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande ouviu mais de 100 empresários dos ramos de vestuário, artigos eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, joias, entre outros. 70% disseram que pretendem contratar mão de obra para o final do ano. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, esse índice representa 3 mil oportunidades de trabalho daqui até o final do ano, sendo que a maioria das contratações deve ocorrer agora no mês de novembro. Muitas lojas do centro já expõem cartazes informando que estão contratando. A gerente dessa loja, na 14 de julho, diz qual é o perfil que ela busca para se juntar à sua equipe. A gente procura aqueles que já têm a experiência em vendas, que têm a disponibilidade de horário, porque dezembro tem aquele horário estendido. A gente precisa também de pessoas simpáticas, né, que atendam bem, mas isso aí a gente vai vendo no decorrer do atendimento, né, no decorrer do trabalho. A gerente diz que já está selecionando currículos, mas vai esperar a segunda quinzena de novembro para começar as contratações. Estamos vendo como que vai ser o movimento, né, de novembro, para entrar dezembro, para a gente começar a ter uma ideia de quantidades, né, do que a gente vai contratar. De acordo com o levantamento, a maior parte dos empresários deve contratar até 2 pessoas. 35% pretendem contratar até 5 trabalhadores temporários e 8% dos entrevistados responderam que devem contratar 7 ou mais pessoas. Quem quer trabalhar no comércio tem que ter disposição. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 5 bilhões e 100 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano.
um aumento de 47,6% em comparação com o mesmo período de 2020 e de 2% em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, o valor chega a 15 bilhões e 100 milhões de reais, crescimento de 48,1%. No mercado financeiro, o dólar fechou estável nesta quarta-feira com leve alta de 0,05% após a Câmara dos Deputados ter aprovado em segundo turno a PEC dos precatórios. Os investidores também repercutiram o resultado acima do esperado para a inflação de outubro. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,49 na venda e passou a acumular queda de 2,62% no mês e de 6,02% no ano. E você vai ver no próximo bloco: o deserto do Atacama abriga lixão tóxico da moda descartável do primeiro mundo. E ainda, leilão de 2 pulseiras que pertenceram à rainha da França tem arrecadação milionária. Nas últimas 24 horas no Brasil, 280 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Quase 12.300 novos casos da doença foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo, já são mais de 251 milhões e 306 mil casos e 5 milhões e 71 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 763 mil pessoas que foram diagnosticadas e um total de 758.592 vítimas fatais. A Índia quebrou a marca dos 34 milhões e 388 mil contaminações. O Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 909 mil testes positivos de Covid, sendo que mais de 21 milhões e 117 mil pessoas estão recuperadas da doença. O país registra um total de 610.036 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 9 milhões e 451 mil casos. E a Rússia tem mais de 8 milhões e 764 mil contaminações. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde aguarda ansiosamente pela segunda geração de vacinas contra a Covid. Espera-se que os imunizantes sejam fabricados nas versões nasais ou orais. Soumya Swaminathan explicou que essas vacinas teriam vantagens em relação às atuais, já que seriam mais fáceis de administrar. A cientista informou que existem 129 vacinas candidatas contra o novo coronavírus, passando por testes em humanos em ensaios clínicos. Outras 194 ainda estão sendo desenvolvidas em laboratórios. Além disso, as vacinas de spray nasal, usadas em alguns países contra a gripe, podem promover uma resposta mais rápida à infecção. Até agora, a OMS autorizou 7 vacinas contra a Covid-19. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac e, na semana passada, Bharat BioNTech. De acordo com o balanço da France Press, mais de 7,25 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde advertiu que pode haver um déficit de até 2 bilhões de seringas em 2022, caso a produção não consiga seguir o ritmo da imunização contra a Covid-19. A assessora principal da OMS em matéria de acesso a medicamentos e produtos sanitários, Lisa Hedman, afirmou que a escassez do produto provocaria graves problemas, como a desaceleração dos esforços de imunização. Segundo a funcionária, já estão sendo tomadas medidas para tentar impedir esse cenário. Segundo um levantamento, 7,5 bilhões de doses de vacinas contra a Covid já foram administradas em todo o mundo. Isso representa quase o dobro do número de vacinas administradas por ano no planeta e o dobro da quantidade de seringas necessárias. A falta de seringas também poderia levar à reutilização desses objetos e agulhas, que deveriam ser descartáveis, o que pode trazer o risco de outras infecções.
O leilão de 2 pulseiras que pertenceram à rainha da França, Maria Antonieta, arrecadou mais de 8 milhões de dólares, quase 44 milhões de reais. As joias, com 112 diamantes, foram vendidas após 5 minutos de leilão na Christie's, em Genebra, por um valor que quase duplicou a estimativa inicial. Você viu como foi, havia vários lances, clientes na sala, outros por telefone. A estimativa era de 2 a 4 milhões, e a primeira oferta foi de 5 milhões de francos. Foi assim que os colecionadores ficaram animados em tentar adquirir um pedaço real da história que permaneceu na mesma família por 200 anos. No final, as pulseiras chegaram a 8 milhões de dólares, realmente um preço surpreendente para uma joia formidável. Antes de tentar fugir da França com o marido Luís XVI e os filhos em plena Revolução Francesa, Maria Antonieta mandou suas joias para Bruxelas. Da capital belga, elas foram enviadas para parentes na Áustria, seu país de origem. A monarca morreu guilhotinada em 1793. A China chegou a um acordo com os Estados Unidos para fortalecer a ação climática. Estados Unidos e China anunciaram nesta quarta-feira um acordo conjunto para reforçar a luta contra as mudanças climáticas na próxima década. Uma decisão tomada em meio às negociações na COP26 em Glasgow. O anúncio inesperado foi feito logo após o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pedir um impulso decisivo após um esboço de princípios que não despertou entusiasmo. O acordo sino-americano assegura que os dois países, que são os principais emissores de gases do efeito estufa, cerca de 40% do mundo, estão dispostos a liderar juntos, apesar de suas divergências profundas em outras áreas. Pouco depois, o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, tomou a palavra saudando um roteiro que visa definir como iremos limitar o aquecimento e trabalhar juntos. Em particular, o documento menciona uma redução significativa nas emissões de metano, um gás de efeito estufa até 80 vezes mais poderoso que o CO2. Após o anúncio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo de hoje entre China e os Estados Unidos para trabalhar juntos e tomar medidas climáticas mais ambiciosas durante esta década. Ele enfatizou no Twitter que enfrentar a crise climática requer colaboração e solidariedade internacional. Oficialmente, as negociações da COP26 terminam nesta sexta-feira, mas as confederações climáticas da ONU, onde qualquer decisão deve ser tomada por consenso, costumam se prolongar. As emissões de gases do efeito estufa desde a Revolução Industrial já provocaram um aumento de temperatura de 1,1 graus Celsius e suas caóticas consequências, incluindo secas, inundações e o aumento do nível do mar, que devem se agravar e provocar o surgimento de milhões de refugiados climáticos, de acordo com o alerta de especialistas. Os compromissos até 2030 com o qual os países chegaram a Glasgow deixavam a Terra no rumo de um aquecimento de 2,7 graus Celsius ou, na melhor das hipóteses, de 2,2 graus Celsius, segundo os cálculos. A produção de roupas em grande escala, chamada de fast fashion, virou um problema para o Chile. Isso porque várias peças produzidas muito longe dali agora poluem o deserto do Atacama. No deserto do Atacama, uma montanha de roupas descartadas corta a paisagem do deserto mais seco do mundo. O impacto social do consumismo na indústria do vestuário tem afetado cada vez mais o meio ambiente. Há muito tempo, o Chile é o local de descarte de roupas vindas da China ou Bangladesh que não foram vendidas. Cerca de 59 mil toneladas de roupas chegam a cada ano ao porto de Iquique, no norte do país. As roupas não são biodegradáveis e têm produtos químicos. Por isso, não são aceitas em aterros comuns, onde o descarte é feito de forma correta. De acordo com o relatório da ONU de 2019, a produção global de roupas dobrou entre 2000 e 2014 e a indústria é responsável por 20% do desperdício total de água em nível global. Para fazer um único par de jeans, são necessários 7.500 litros de água. O mesmo relatório afirma que a fabricação de roupas e calçados contribuiu com 8% dos gases do efeito estufa global e que a cada segundo, uma
uma quantidade de tecidos equivalente a um caminhão de lixo enterrada ou queimada. Se as pilhas de roupas são deixadas ao ar livre ou enterradas no subsolo, elas poluem o meio ambiente, liberando poluentes no ar ou em canais de água subterrâneos. Roupas sintéticas ou tratadas com produtos químicos podem levar 200 anos para biodegradar e são tão tóxicas quanto pneus ou plásticos descartados. O primeiro-ministro da Polônia acusou o governo da Rússia de orquestrar o movimento de migrantes que tentam entrar ilegalmente na União Europeia a partir de Belarus. O chefe de governo polonês comentou a crise migratória diante do parlamento. To właśnie ten ostatni atak Łukaszenki. Este ataque que Lukashenko está conduzindo tem seu cérebro em Moscou. O mentor é o presidente Putin. Isso mostra a determinação de implementar o cenário de reconstrução do Império Russo. Determinację realizacji tego scenariusza odbudowy Imperium Rosyjskiego. Scenariusza, jesteśmy przekonani o tym, że te operacje na wschód... Estamos convencidos de que essas operações que ocorrem na fronteira leste da Polônia fazem parte de algo maior, um ataque muito coordenado, um novo tipo de guerra. Ataku, który ma charakter wojny nowego typu. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko afirmou que não quer um confronto armado, mas disse que não vai se ajoelhar no impasse sobre imigrantes na fronteira com a Polônia. Varsóvia aponta que o movimento é uma ameaça à segurança da União Europeia, enquanto Minsk emitiu uma advertência contra o que chamou de provocações na fronteira, para onde os dois países mobilizaram soldados. O bloco europeu acusa Lukashenko de orquestrar a crise em represália pelas sanções ocidentais contra Belarus, o que ele nega. O Kremlin afirmou que observa de perto o confronto migratório na fronteira leste da União Europeia e ainda não reagiu às acusações feitas pelo primeiro-ministro polonês contra Putin. E a seguir você vai conhecer o trabalho da ONG Atos e Atitudes, que auxiliam famílias em situação de vulnerabilidade. E São Paulo se prepara para receber o Grande Prêmio da Fórmula 1. A ONG Atos e Atitudes, localizada no Rio de Janeiro, nasceu do desejo de iniciar uma nova história na vida das pessoas necessitadas de uma mudança em seus lares. E hoje desenvolve ações que visam auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. A indiferença diz que não tem jeito, mas o amor sempre encontra um meio. Esse é o lema da organização não governamental Atos e Atitudes, localizada em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. A base deste amor é a fé em Deus. A presidente da ONG, Kátia Regina Dantas, é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus em Madureira desde 1983. As visitas a pessoas carentes fez brotar no coração o desejo de ajudar o próximo. Aos 52 anos, ela se formou em serviço social e deu início a um sonho antigo. Desde a época que eu fazia visitas lá na igreja, na minha época de grupo jovem, eu já percebi essa necessidade quando eu entrava nos lares das pessoas. Porque eu tinha 19, 20 anos e eu falava, um dia eu vou ter um projeto, eu vou fazer um projeto que possa alcançar a vida dessas pessoas. Em 2015, Kátia iniciou o projeto Genolar, que até novembro de 2021 reformou 10 casas no estado do Rio de Janeiro. O projeto Genolar é um projeto para alcançar família em estado de vulnerabilidade habitacional. Pessoas que não tinham banheiro dentro de casa, que chovia dentro de casa, pessoas que viviam em chão de terra batida, com esgoto correndo dentro. É indigno a pessoa viver assim. Além da habitação, a ONG também apoia as famílias carentes com educação. A voluntária Claudiane Veras enxerga nas crianças sementes que precisam de cuidados para se tornarem árvores frondosas no futuro. Com esse olhar, ela elaborou o projeto De Olho na Semente. Eu sempre entrava nas comunidades para abrir células e eu via a necessidade não só de falar do amor de Jesus, mas também quando a gente falava do amor de Jesus, eu via a necessidade de que as crianças vinham até mim descalça, com fome. Isso que Deus colocou no meu coração, de olhar para a criança não só como apenas uma criança, mas uma
criança em transformação, um líder em transformação, um médico, um doutor, um administrador, um pastor, um missionário. Se hoje a gente trabalha com reforço escolar, alfabetização, que isso contribui muito com a sociedade. Não só levar a parte da cidadania, mas também levar a cidadania de um reino bem melhor. Ao saber da carência de profissionais voluntários, a psicopedagoga Marília Carvalho começou a atender pais de crianças especiais na sede da ONG. Aí eu venho uma vez na semana fazendo acompanhamento das crianças e também acompanhamento aos pais, porque às vezes os pais têm muitas dificuldades para poder lidar com as necessidades dos filhos, né? Que para mim é muito gratificante. Outro projeto de apoio a famílias inaugurado durante a pandemia é o Conversas de Mulher. O projeto conta com palestras de profissionais na sede da ONG e é transmitido online pelo Instagram. Com essa pandemia também a gente viu que teve uma mudança muito grande. A gente percebe que aconteceu uma estabilidade muito emocional dentro dessas mulheres. Uma falta de direcionamento, meio perdidas, meio desorientadas com tudo isso que aconteceu. E aqui a gente promove uma escuta. Quando ela chega aqui, a gente conversa com elas, procura um direcionamento. Atualmente a gente conta aqui com 2 psicólogas, uma psicopedagoga, uma pedagoga, para nos ajudar em toda essa história aí que é necessário. O projeto nasceu para dar continuidade ao livro Conversas de Mulher, escrito por Kátia Dantas. A obra é resultado dos atendimentos a mulheres durante os 30 anos em que trabalhou na Delegacia da Mulher em Caxias e 17 anos de liderança no Ministério Mulheres que Vencem, na Igreja da Graça, em Madureira. Deus me deu essa direção de escrever um livro para que eu pudesse alcançar mais mulheres, para falar de toda essa problemática, dessas dificuldades que toda mulher enfrenta. Além de habitação e educação, não podia faltar o alimento na mesa. O projeto Sobejar entrega cestas de Natal a famílias carentes. A ONG Alti Atitudes trabalha com Sobejar no final do ano. Em dezembro a gente entrega essa cesta, mas durante essa pandemia nós entregamos 4 toneladas de alimentos. Se você é uma pessoa que você pode doar uma cesta durante o ano, a gente tem muitas pessoas batendo a porta necessitando de alimento. Os recursos para o trabalho da ONG vêm principalmente das vendas de doações de roupas, livros e objetos para o bazar. E a gente recebe doações para o bazar de roupas, utensílios domésticos, material de construção, mão de obra voluntária também. Você é um profissional, uma professora, um pedreiro, um marceneiro, um pedagogo, um psicólogo. Então você pode estar nos ajudando com o seu voluntariado. E é o amor que move a ONG Alti Atitudes. E a gente sai da diferença para fazer a diferença na vida das pessoas. O amor é tudo, né? Deus é bom pra mim. E no futebol, a meio-campista Formiga vai se aposentar da seleção brasileira. A CBF convocou 24 atletas para disputar o torneio internacional de futebol feminino em Manaus entre os dias de 25 de novembro e 1º de dezembro. Nós vamos fazer, nesse primeiro jogo contra a Índia, a despedida. Eu não tenho dúvida que uma das maiores jogadoras de futebol feminino que o Brasil já teve, né? Com a camisa 8, Formiga conquistou 2 medalhas olímpicas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na última edição dos Jogos, em Tóquio, a atleta foi titular na partida em que o Brasil foi eliminado pelo Canadá, nas quartas de final, antes de ser substituída. E vai ser Manaus que vai ter a oportunidade aí de estar junto, de vivenciar, ela está junto com a família e a gente fazer uma grande festa para uma dos nossos ícones aí do futebol feminino brasileiro. Formiga nasceu em 1978, quando ainda era proibido mulheres jogarem futebol, esporte considerado incompatível com sua natureza sob uma lei de 1941, que só foi revogada em 1979. Em 1995, a jogadora fez sua estreia pela seleção. Ela detém os recordes de jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo, com 41 anos, e mais velha artilheira do torneio, aos 37. Ao todo, foram 7 participações em Copas do Mundo e 7 Olimpíadas disputadas. E veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Lá atrás
atrás foi o que aconteceu? Hoje eu cheguei aqui com a minha avó, muito cansado, muito triste, chorando. E hoje eu sei que eu tô liberto, da volta da vitória eu tô liberto em nome do Senhor Jesus. Você foi o quê? Dor do estômago, depois da oração passou. Passou na volta da vitória. Eu cheguei aqui aqui do lado, né, na hora do louvor, da volta da vitória, eu senti aquele calor e saiu, graças a Deus. Que coisa bonita. E você? Eu cheguei aqui com muita dor no corpo, que não aguentava, mas agora sarei, graças a Deus. Que coisa bonita. A senhora foi o quê, irmã? É uma dor aqui, que eu trabalho me pegando peso, e estava uma dor tão grande, e agora eu apertei tudo. Não tem mais? Não, sumiu, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Foi, irmã? Dor de cabeça, passou. Passou agora. Agora do lado esquerdo aqui. O meu. Dor de cabeça, agora passou. Oh, glória a Deus. Irmão, que caráter um homem de Deus. Os que querem viver piamente sofrerão perseguição, mas vencerão todas as batalhas. Está sofrendo algum ataque maligno no corpo, na família, nas finanças? Uma agressão moral contra você? Fica firme. Você vencerá em nome de Jesus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.